Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins, estou chegando aqui com a nossa quarta aula de matemática para a turma do sétimo ano. Trago como tema divisores e múltiplos de um número natural. Venho aqui para o nosso primeiro slide, onde nós vamos ver a definição de divisores. Um número natural não nulo, A, é divisor de outro número natural B, quando a divisão de B por A é exata. Então, os divisores de um número, eles podem ser encontrados quando nós fazemos divisões e essas divisões não deixam resto. Por exemplo, eu tenho aqui 3 exemplos para mostrar para vocês de divisores. Os divisores de 10. Vocês podem ver pela resposta que os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Isso porque na definição define que o número A é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A é exata. Então todos esses números que eu coloquei aqui, se você fizer essa divisão, ela vai ser exata. Então, se você dividir 10 por 1, vai dar 10, não vai sobrar resto. Se você dividir 10 por 2, vai dar 5, não vai sobrar resto. Se você dividir 10 por 5, vai dar 2, não sobra resto. E se você dividir 10 por 10, vai dar 1 e não sobra resto. Então, todos os números têm divisão exata. Então, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Como você pode fazer isso na prática? Eu quero ensinar para vocês um truque que permite vocês encontrar os divisores de qualquer número natural. Então eu vou usar esse truque com o número 20, para a gente encontrar os divisores de 20. Então eu vou pegar o número 20. Vou passar um tracinho aqui embaixo. Isso é um truque, gente. Cada professor tem o seu. Eu espero que vocês gostem desse truque e que a gente possa aprender a encontrar os divisores usando esse truque. Então a primeira dica que dou para vocês é que vocês comecem dividindo o número sempre pelo número 1. Então você começa aqui, ó, 20 dividido por 1. 20 dividido por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então 20 dividido por 1 dá 20. Você vai colocando aqui o resultado. O número 20 é par. Então você aprendeu pela regra dos divisores que todo número par é divisível por 2. Então você pode dividir 20 por 2. Se você dividir 20 por 2, vai dar o quê? 10. Eu espero que vocês consigam fazer essas operações mentalmente. Se vocês não conseguirem, vocês podem estar armando a operação aí no lado do caderno. Aí você vai 20 por 3. 20 ele não é divisível por 3, porque se eu dividir 20, se eu tentar 20 por 3, se eu fazer 3 vezes 6 dá 18, e 3 vezes 7 já dá 21, então eu não encontro nenhum número para dividir aqui, ó, 20 dividido por 3 que dê uma divisão exata. Então o número 3 ele não vai servir para mim. Por quê? Porque ele não tem divisão exata. Se eu testasse aqui, ó, vou fazer aqui do lado para que vocês compreendam. 20 dividido por 3 ia dar o que? Ia dar 6. 6 vezes 3 é 18, só que para 20 ia estar faltando 2. E pela regra a gente aprendeu que a divisão tem que ser o que? Exata. Então aqui não foi exata, aqui tem o resto 2. Ou seja, esse número 3 não serve para mim. Já o número 4 ele serve. Por quê? 4 vezes 5 é 20. Então quando eu dividir aqui, ó, 20 dividido por 4 vai dar 5, não sobra resto. Então esse daqui serviu. O próximo número que vem após o 4 é o número 5. Só que eu já tenho ele aqui embaixo, ó. Aí quando ele se repetir, você pode parar que você já encontrou todos os divisores. Então, ó, 20 dividido por 5, 4. Olha o que vai acontecer. Os números se repetem. Então quando você repetir, ó, na parte de cima do tracinho que eu passei, do truque que eu estou ensinando. Lembra que isso aqui é um truque. Quando repetir os números, ó, estou circulando para vocês perceberem, repetiu.
Repetiu aqui os números. Quando repetir é porque você já tem todos os divisores. Então o que você vai fazer? Você vai organizar esses divisores. Abre a chave aqui. Então o primeiro divisor é quem? É 1. Depois o 2. Agora o 4. Próximo divisor o 5. Você vai organizando eles. Então organizei aqui a parte de cima aqui, ó. Agora eu vou a parte de baixo, que é o menor, que não foi colocado ainda. O 4 já coloquei, o 5 eu já coloquei, o 10 eu não coloquei ainda, ó. Vou colocar o 10 e por último eu vou colocar o número 20. Ou seja, os divisores de 20 é quem? Vamos fechar a chave. Os divisores de 20 na verdade é 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Todos esses números, se eu fizer a divisão de 20 por qualquer um desses números que aparecem aqui, a minha divisão será exata. Tá aí os divisores do número 20. Vamos fazer agora os divisores de 36. Vamos usar novamente o truque. Então nós vamos pegar 36. Vamos passar um traço aqui. E vamos começar, lógico, pelo número 1. Começando pelo número 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então já coloca aqui 36. 36 eu sei que é par, então eu posso ir por 2 tranquilamente. E se eu não souber de cabeça, eu vou armar minha conta. 36 dividido por 2. Se vocês souberem, vocês podem estar colocando já a resposta aqui, ó. Se não souber, você arma aí de um ladinho e vai fazendo. Então, 3 por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Que para chegar em 3 falta 1. Baixa o próximo número. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. Então, quando eu fui por 2, eu encontrei o que? 18. Coloco aqui. Depois do número 2, vem o número 3. Eu testo se 36 é divisível por 3. Também dá, porque a regra de divisibilidade por 3 é somar os algarismos. Quando eu somo 3 mais 6 é 9. 9 é divisível por 3, então eu posso dividir 36 por 3. Quando você divide 36 por 3, se você souber de cabeça, você já pode colocar aqui, mas se você não souber, você pode estar armando como eu estou fazendo aqui. Então 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3, para 3 nada. Baixa o próximo número. Fica 6. 6 por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 é 6, para 6 nada. Então quando eu fui por 3, eu encontrei o número que? 12. O próximo número é quem? É 4 depois do 3. E eu sei que 4 vezes 9 é 36. Então, ó, eu posso fazer. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 9. 36 dividido por 4, eu fiz direto aí, não armei a conta. Mas se você tivesse dificuldade, você pode estar armando. 36 por 4 vai dar 9. O próximo número vai ser o que, gente? Vai ser o 5. Só que os divisores de 5 são os números terminados em 5 ou em 0. Como 36 termina em 6, então o 5 eu não posso usar aqui. Então depois do 5 vai vir o 6 e eu sei que 6 vezes 6 é 36. Então, ó, 36 dividido por 6 vai dar 6. Olha o que acontece. Repetiu. E pelo meu truque que eu estou acabando de ensinar para vocês, quando repete aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo o mesmo número, é porque eu já encontrei todos os divisores. Então agora é só você vir para cá e copiar quem é os divisores de 36. Então você vai aqui, observa, começa a copiar e organizar em ordem crescente do menor para o maior. Então o primeiro é 1, depois vai ser o 2, o próximo é o número 3, agora o número 4, depois eu tenho o número 6, olhando para a parte de baixo o 6 já foi colocado, então depois do 6 agora eu tenho o número 9, eu tenho o número 12, do número 12 eu tenho o número 18,
E do número 18 eu tenho o número 36. Aí eu vou fechar a minha chave. Ou seja, os divisores de 36 é 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Lembrando, se eu fizer a divisão, ó, de 36 por qualquer um desses números, a minha divisão será exata. Então, para encontrar os divisores, é só usar esse truque que eu mostrei a vocês, que vai dar certo. Então, vamos passar e conferir agora a parte dos múltiplos. Eu tenho aqui a definição. Um número natural será múltiplo de um número... deixa eu ler corretamente. Um número natural A será múltiplo de um número natural B, diferente de zero, quando A for divisível por B ou B for divisível por A. Então, o múltiplo, na verdade, ele é o oposto dos divisores. Mas eu vou ensinar um truque também que vai permitir você encontrar todos os múltiplos de qualquer número. Porque os múltiplos, para ser encontrado, basta você pegar o número que ele te ofereceu, como aqui no primeiro exemplo que eu tenho, ele está pedindo os múltiplos de 3. E aí já veio respondido para vocês aqui. Os múltiplos de 3 é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, reticência, porque são infinitas. Ele não definiu até onde ele quer. Então os múltiplos, o primeiro passo, se não tiver uma definição até onde o número vai, eles vão ser infinitos. Como encontrar os múltiplos? Para encontrar os múltiplos, basta você fazer multiplicações pelo número que aparece. Então, aqui na verdade, esses múltiplos são as multiplicações de 3 vezes 0, que dá 0, de 3 vezes 1, que dá 3, de 3 vezes 2, que dá 6, 3 vezes 3, que dá 9, 3 vezes 4, que dá 12, 3 vezes 5, que dá 18, 3 vezes 5, que dá 15, e 3 vezes 6, que dá 18. Então, essas multiplicações, gente, elas definem quem são os múltiplos de qualquer número. Se você quisesse um próximo múltiplo aqui depois do 18, você ia multiplicar 3 vezes 7, que seria 21. Então, vamos aqui agora encontrar os múltiplos de 5. Então, você começa multiplicando o 5 por quem? O 5 vezes 0. Então, 5 vezes 0 é quem? É 0. Então, meu primeiro múltiplo sempre será o número 0. Depois, eu vou multiplicar 5 vezes 1. 5 vezes 1 é quem? É 5. Só seguir a multiplicação. Depois de 5 vezes 1, eu vou multiplicar quem? 5 vezes 2. 5 vezes 2, aí é 10. Não vou mais continuar fazendo as multiplicações, porque eu espero que você já tenha compreendido. Então, ó, 5 vezes 0 deu 0, 5 vezes 1 deu 5, 5 vezes 2 deu 10. Então, agora vai ser 5 vezes 3, 15. Depois, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Você já percebeu que nunca terá fim. Então, você coloca aí uns 6, 7 números, a quantidade que você preferir. Coloca a reticência. E aí você já encontrou os múltiplos de 5. Se eu quiser os múltiplos de 10, eu começo. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3 é 30. 10 vezes 4, 40. Você já percebeu que são infinitos. E aí, você coloca a reticência. Tá aí a resposta. Quando é que eles vão ter fim? Quando eu estabelecer. Por exemplo, se eu quiser aqui os múltiplos de 3, só que eu digo eu quero os múltiplos de 3 menores do que 15. Aí você vai escrever só os menores do que 15. Nesse caso eu estabeleci. Então seria 3 vezes 0, 0. Já tá. Vamos trocar o número para não ficar o número igual, que eu já tinha o número 3 lá. Vamos fazer outro. Vamos fazer aqui o número 4. Vamos lá.
quiser os múltiplos de 4 menor que 20, por exemplo. Então eu vou colocar 0, que é 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, e aí se eu for 4 vezes 5 já ia dar 20. Como eu quero os menores que 20, então eu ia parar aqui, ó, ia fechar. Aí agora essa questão aqui teria fim. Mas se não estabelecer, significa que os múltiplos são intermináveis, ou seja, eles são infinitos, não tem fim. Eu espero que vocês tenham compreendido a parte de múltiplos. Vamos seguir e ver agora números primos. Números primos, um número que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo é denominado número primo. Então, ó, a gente já viu lá a parte de divisores, mas tem números que só vai ter dois divisores. Quem é esses números que tem só dois divisores? O número 2, ele só pode ser dividido por quem? Ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, se ele tiver só dois divisores, ele é considerado um número primo. Quem sabe me dar outro exemplo de um número primo? O número 5. O número 5 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Se você tentar qualquer outro número, ele vai sobrar resto. Então, o número primo é um número que só tem dois divisores. Se você colocar o número 9, o número 9, será que é um número primo? Quando você vai para as divisões, você vai perceber que não. Porque se eu usar aquele truque que a gente aprendeu lá na regra do divisor, o 9 ele pode ser por 1, que vai dar 9. Ele pode ser por 3, que vai dar 3. Só que já repetiu. Mas na hora de você organizar aqui, ele ia ter como divisor quem? Ele ia ter o 1, o 3 e o 9. Ou seja, ele ia ter quantos divisores? Ele ia ter 3 divisores. E pela regra, só pode ter o quê? 2 divisores. Então, o número 9 ele não é considerado um número primo. Certo, pessoal? Então, já o número 5, que eu falei que é primo, ele é primo por esse motivo. Porque quando você vai simplificar aqui, ó, encontrar os divisores, você vai por 1, que dá 5. Aí você não encontra mais ninguém para dar 5 na divisão exata. Só o número 5. Que aí vai dar 1 também. E aí ele já repetiu aqui, ó. E ele só ia ter então 2 divisores. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos passar. Então aqui eu acrescento as informações. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos são chamados números compostos. Então, o que tem só 2 é chamado de quê? Número primo. E o que tem mais de 2 são chamados de números compostos. Aí aqui tem mais algumas informações. O número 1 não é primo nem composto. Por que o número 1 não é primo nem composto? Porque ele só é divisível por ele mesmo. E no caso, 1 dividido por 1 é 1. Então ele só vai ter um divisor. Para ele ser primo, ele tinha que ter 2. Composto ele não vai ser, porque para ele ser composto, ele teria que ter mais de 2. Então aqui eu tenho uns exemplos de números primos, alguns exemplos, até o número 3. Então o 2 é o único número par que é primo, está aqui mencionado. E aqui eu tenho alguns exemplos de números compostos. O 4 é composto, o 6, o 9 e o 10. E mais uma informação, o único número primo par é o 2. Então dos pares que vai ser primo, a gente só tem o número 2. Então isso era só informação. A gente vai passar e ver a decomposição em fatores primos. O que é isso? Vimos que todo número natural maior do que 1, que não é primo, é chamado de número composto, pois ele pode ser expresso como uma multiplicação de 2 ou mais fatores, em particular uma multiplicação de fatores primos. Então, quando você tiver um número composto, ele pode ser escrito em uma forma de multiplicação de fatores primos. Como isso acontece? Deixa eu passar aqui para o próximo slide para mostrar para vocês. Então vamos lá. Vamos decompor o número 72 em fatores primos.
Para decompor o número 72 em fatores primos, eu vou ensinar um truque que vai ser simples para você representar ele. Então você vai pegar o 72 e vai usar a regra de decomposição. Aqui, ó. Então você vai usar os critérios de divisibilidade que a gente aprendeu em séries anteriores. Se você não souber isso, você volta nas séries anteriores e assiste algumas aulas. Tem no meu canal também para vocês assistirem. E a gente vai conseguir entender. Então 72 ele é par, então eu vou por 2. E sei que 72 dividido por 2 é 36. 36 continua sendo par, eu divido por 2. 36 por 2 vai dar 18. 18 continua sendo par, eu vou novamente por 2. Aí 18 por 2 vai dar 9. 9 não é par, então não dá para ir por 2, mas dá para me ir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 já é um número primo, ele só dá por ele mesmo, que dá o número 1. Quando você encontrar aqui, ó, o número 1 desse lado, pois você fez todas as divisões e encontrar o número 1 desse lado, a sua decomposição já está feita. É só você representar ela em fatores primos, na forma de multiplicação. Só colocar 2 vezes 2, todos os números que apareceu com o sinal de vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Se você voltar e resolver essa operação aqui, você vai chegar a esse número 72. Só que aqui ele está feito a decomposição em fatores primos. Todos os números que apareceram aqui são primos. O 2 é primo e o 3 é primo. Se você resolver, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então, a forma decomposta em fatores primos seria essa forma aqui. Pronto, pessoal. Eu espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.